O clima no programa Melhor da Tarde não anda nada bem, e isso também já ficou claro. Sobretudo porque duas figuras de personalidade ali do programa já estão se estranhando. Eu já tinha anunciado que isso poderia acontecer, e a foto de ambos está aqui na tela. Pamela Luciola, como quem quiser falar também, e Léo Dias. Hoje, o Léo Dias virou para ela e chamou ela de chatinha. Para tirar o diminutivo, chata, tá? E o que aconteceu, eu explico agora. Olha lá, eles estavam lá, né, discutindo uma pauta, que era briga entre duas mulheres, né? E durante uma dessas conversas lá, o Léo Dias iniciou o comentário sobre a discussão envolvendo as mulheres, né? E enquanto ele comentava, a Pamela Luciola, que divide a apresentação do programa com ele, resolveu se posicionar e falou assim: não gosto de treta entre mulheres. Aí o Léo Dias imediatamente, ao ouvir isso, né, em tom de provocação, falou: ai, Pamela, que chatice, lá vem a Pamela chata. E houve o quê? Uma tréplica. Ela não ficou calada, ela manteve firme sua opinião e rebateu falando assim: é isso mesmo, não gosto de treta entre mulheres, porque é sempre duas mulheres brigando. Apesar desse climão que foi uma faísquinha momentânea ali, o programa seguiu normalmente, ninguém ficou de cara fechada nem nada. Só que na internet, os telespec não deixaram a cena passar batida. Muitos comentaram sobre o desconforto ao vivo e lamentaram dúvidas sobre o futuro do programa, né? E levantaram, na verdade, dúvidas sobre o futuro do programa, aproveitando a tal da crise que a Band está passando. Para quem não está sabendo, o Vale Alimentação, Vale Refeição, VR, dos funcionários, atrasou esse mês. E eu volto a dizer, é má administração, sim. É má administração, sim. Porque a Band tem inúmeros canais nessa plataforma, ganha muito dinheiro do YouTubes, e não é possível que com a quantidade de dinheiro que entra lá dentro do caixa dessa galera, eles torrem tudo, a ponto de não conseguir pagar o vale alimentação dos funcionários. Que trabalham não sei lá quantas horas por dia, né? CLT, aquela coisa toda. Bom, será que o programa chega até outubro? Um dos comentários lá da internet. Aí outro falou assim, mas já tá dando confusão? Aí um terceiro falou, vem demissão aí. E agora o comentário da nossa gloriosa Bárbara Sarini. Oba, é complicado, né? Pelo menos aqui no Bora Comentar, a relação ao clima é bom. Às vezes. Eu acho chato que as pessoas tenham essa visão de que não se pode discordar do outro. Ainda mais em um programa em que se é para comentar e opinar. Sim. Então, poxa, a gente discorda várias vezes aqui, né? Eu discordo várias vezes do Chico. Inclusive o tom que o Léo Dias usou ali. Ah, você tá chata, você é chatinha, hein, Pamela? Eu não vi como você é chata mesmo. Não, foi no sentido de, pô, que chatinha, porque essa opinião, porque ela tava falando que não gosta da treta, e o Léo Dias fala muito da treta, traz a fofoca. Então, várias vezes lá no Central, por exemplo, eu vou dar uma opinião, o Chico fala, Bárbara, você tá no mundo cor-de-rosa, as pessoas falam que a Bárbara é boazinha demais e tal, e eu entendo que o programa precisa disso, precisa de discordância, precisa de debate. Se todo mundo vir para o programa com a mesma opinião, fica chato. Eu acho que ela ali representou parte das pessoas que também não gostam dessas tretas, ou pelo menos representou as mulheres ali, porque até quando ele questiona, né, ele fala, mas é treta e tal, e que tem que é com mulher, alguma coisa assim, por que você se incomodou? E ela falou, porque eu sou mulher, né? Então, tipo, de fato, tantas vezes são tretas com mulheres, acho que uma coisa é ela dizer, isso não é relevante, outra é dizer, pô, eu não gosto de ver mulher brigando, sabe? Eu acho que só agrega pro debate quando as pessoas pensam diferente. Eu lamento que qualquer faísca, qualquer coisa num programa é visto como um grande problema. Eu acho que as pessoas têm que ter maturidade para discordar e o público olhar pelo lado de que é melhor para eles quando se tem opiniões diferentes. Se todo mundo concorda, qual que é a graça, né? Exatamente, eu concordo com a Bá, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a discordância faz parte, mas eu também discordo de Bárbara Sarini, porque no Central Splash você tem uma excelente relação com o Chico Barney. No Bora Comentar você tem uma excelente relação com o Dieguinho, com o Schweng e tal. Não se é o mesmo, eu acho, no caso do Melhor da Tarde, porque vamos lá, Bá.
O Léo Dias não escolheu a Pamela. Quem escolheu a Pamela Mas foi aí é a uma Band. outra questão, não é sobre o de hoje, né? Aí já é uma outra questão, que aí eu acho que tem que se ter maturidade para se trabalhar junto, né? Tem que ter maturidade. É E complicado. aí, sobre a escalação, acho que aí é uma questão da direção, que talvez não escalou os perfis que têm mais química junto, ou pessoas que têm os mesmos interesses. Sei lá, hoje eu dei uma assistida no Melhor da Tarde, eu tive a impressão que não é tanto o universo da Pamela. Eu não conheço a Pamela, eu não acompanhava, então não sei. Mas parece que esse universo da fofoca e do entretenimento não é muito do universo dela, então é novo. E às vezes para ela algo pode ser realmente bobo e tal, então aí é um erro de escalação de falar, peraí, essa pessoa tem a ver com esse tipo de programa? E da mesma maneira, eu acho que tem que se ter profissionalismo do outro lado. De tipo, peraí, se ela tá aqui, algum motivo tem. Eu vi que o programa não é só fofoca, tem as entradas do jornalismo, ela chama, né, a Adriana Araújo, ela chama outros jornalistas para virem dar algum boletim, alguma informação. Então é preciso ter pessoas de outras áreas, assim. Então, acho que também tem que se ter um jogo de cintura. A verdade é que hoje na vida parece que as pessoas têm muita dificuldade de se ter jogo de cintura. Parece que ninguém mais tem paciência com o diferente, com nada, assim. Eu tenho notado muito isso, e não estou falando só do programa, mas no geral, na vida, parece que é todo mundo muito estourado, todo mundo muito sem entender que o outro pode ter um perfil diferente, pode ter uma opinião diferente. É bem complicado isso. Isso que você está falando é importantíssimo, Barra. Porque, de fato, a sensação que a gente tem é que as pessoas perderam a paciência e não existe mais ambiente para discordar. Isso não vale apenas para esse assunto que a gente está discutindo aqui, que tem a ver com entretenimento. Isso vale principalmente para o ambiente político que a gente vive aqui. E eu não vou aprofundar. Mas eu acho que falta paciência, falta empatia, falta carinho e cuidado com as palavras, né? A discordância em programas de debate, ela é parte do jogo. Todo mundo tinha que saber que a discordar vai fazer com que a audiência engaje mais. E olha nós aqui falando desse assunto, não é? Então, a discordância é saudável. Porém, quando a discordância ela vem misturada do ranço, aí a gente vê a situação como a gente viu hoje. Porque essa é a sensação que a gente tem. É que às vezes tem um ranço que está incluso, né? Justamente porque você não lida muito bem com aquele seu parceiro ou parceira. E, gente, eu posso falar bem a verdade pra vocês? Eu vou falar e sem filtro. Bárbara vai saber muito bem disso e talvez alguém saiba também, mas eu não tô nem aí. A gente nem sempre escolhe os parceiros que a gente vai trabalhar. Tá? Nem sempre a gente escolhe as pessoas que vão estar com a gente. E às vezes, as empresas que a gente trabalha, ou já trabalhou um dia, como já aconteceu comigo lá atrás, vão escolher pessoas que quando a gente estiver sentado juntos na frente da câmera, essas pessoas não vão ajudar a gente. Elas vão atrapalhar, elas vão incomodar, elas vão ser mal educadas. Mas não cabe a gente, pelo menos não é a minha postura, tá? Nunca fiz isso e jamais farei. Ir lá e falar assim, olha, tira fulano porque fulano tá atrapalhando o meu trabalho. Eu acho que o Léo Dias não vai chegar e vai falar assim, Band, tira a Pamela porque eu não me dou com ela. Não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é o diretor, é quem tem o cargo que a gente chama de direção artística para definir se aquilo ali está funcionando ou não. Às vezes, muitas vezes, os diretores querem justamente esse conflito, porque é isso que faz o engajamento acontecer, né? É a treta entre as pessoas. Fofocalizando, lembra do começo do Fofocalizando? Como era uma baixaria? Era Mara Maravilha, que discordava de Lívia Andrade, que não sei o quê, era uma loucura. Aquilo estava legal para quem? Para Silvio Santos, que era quem mandava e desmandava naquela época. Então, às vezes, a discordância com esse clima ácido é parte do jogo para te prender na frente da televisão. Então, a gente não vai saber, né? Talvez quando o programa terminou, ela chegou e falou assim, ai, Léo, foi ótimo o que a gente fez hoje, né? Vamos fazer mais vezes? Amanhã a gente quebra o pau de novo. Ué, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? A gente pode estar apenas julgando uma situação e querendo transformar ela em algo muito maior. Vamos acompanhar e vamos trazer também, claro, as nossas opiniões aqui pra você, tá? E agora uma passada pelos superchats, a galera que tá sempre aqui participando do Bora Comentar. A Regina Neves falando que não vai com a cara da Pamela, não gosta dessa Pamela. Já a Vivian Renan Tripp diz que o Blebleu é que é chato.
O programa é horrível, nada a ver com nada, disse a Sabrina. Vivian Santana, acredito que não vai durar muito esse programa, ou vão tirar todos ou deixar só o Léo Dias. Diz que o Léo Dias ganha 200 mil, ganha dinheiro pra caramba, ainda mais pra Band que tá, né, na crise e tal. Isso é fofoca, tá, gente? Não dá pra afirmar, não. Fátima Souza mandou um superchat, mandou 10. Obrigado, Fátima. Beijo no seu coração, minha linda. Boa noite a todos. Dieguinho, às vezes olho nos seus olhos e vejo tristeza, apesar das suas gargalhadas. Confie, você é bom guerreiro. Desculpe, senti vontade de dizer isso. Não precisa pedir desculpa não, Fátima, e você tá certíssima. Nem sempre a gente vai estar bem e nem sempre eu tô bem, tá, gente? Eu não vou mentir pra vocês, não. Às vezes eu tô aqui meio cabisbaixo, meio triste, meio borocochô, e faz parte da vida, né? Mas eu não vou mentir pra você. Eu me sinto um passarinho preso na gaiola quando eu tô aqui em São Paulo, entendeu? E é uma coisa curiosa, porque eu falava pra Bárbara, falava pra todo mundo que quando eu queria me mudar pra cá, era porque eu queria conhecer as pessoas, é que eu queria viver a vida, é que eu queria sair pra caramba, e festa, e baladinha, e blá blá blá, e não sei o quê. E eu pude fazer isso, que é o que não tem em Brasília, que é o que não tem numa cidade relativamente pequena ou menor, como é o caso de Brasília, que tem quase 4 milhões, 5 milhões de habitantes. São Paulo tem o quê? 40 milhões, 50 milhões, sei lá quantos milhões de habitantes só em São Paulo. Então, eu troquei uma coisa por outra, mas aí vem o ônus que a gente só sabe quando a gente vive, que é você andar na rua, se você botar o braço na Paulista, eles levam o seu braço, vendem o braço, vendem o relógio, vendem a roupa, a manga que for junto, vendem tudo. É o ônus. Lá em Brasília não tem isso, não é? Então assim, você tem que colocar na balança, e às vezes eu fico meio borocochô por me sentir um passarinho preso na gaiola, literalmente, tá? Mas é só por isso também. Eu reclamo, no dia seguinte eu já tô feliz de novo. Altos e baixos, Bárbara Sariana? Altos e baixos. E a Fran Silva mandou 5 e falou: e aí, Dieguinho e Bárbara, beijinhos pra vocês. Gente, bora bater a meta do superchat. Quem puder ajudar, é claro, disse a Fran. Fran, a gente quase bateu a meta porque a gente tá muito falante hoje. Não faz mal, tá? A gente botou uma meta pequena, infelizmente não batemos. Amanhã a gente faz greve aqui e não volta nunca mais. O Dantinhas tá aqui fazendo vários pedidos no chat. Ele já falou pra você bater asas passarinho, ele já falou pra você mostrar sua calcinha. O Dantinhas, aliás, o Dantinhas vai estar aqui essa semana, tá, gente? O Dantinhas também vai estar na coletiva e ele vem pra cá. Boa noite, Dantinhas. Como vai você, minha linda? Manda um beijo pro GG, fala com ele que eu queria ele aqui, tá? GG, pra quem não sabe, é meu digníssimo marido, né? GG Cricrai. GG Cracai. Olha, Dantinhas vai estar aqui essa semana e aí nós vamos fazer uma farra. Eu vou postar tudo nos stories pra vocês, tá? É isso! Então maceta o likezão, levanta a música pra mandar uma, é isso aí.